Fala Vascaíno, fala Vascaína, um bom dia, uma quarta-feira abençoada e um casaca no coração de cada um de vocês. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, me acompanhem até o final deste vídeo, pois tenho uma convocação a fazer, um pedido a vocês, tá bom? Neste vídeo a gente vai falar também sobre a situação envolvendo Vasco da Gama e Atlético Paranaense, jogo da 27ª rodada que acontece no domingo lá na Arena da Baixada. Vamos falar aí de jogadores saindo do Vasco e a garotada aí das categorias de base que vai ser aproveitada. Meus amigos, o Vasco tem um jogo complicado contra o Atlético Paranaense, mas é um jogo que dá para vencer. O Vasco está com 28 pontos, enfrenta o Atlético Paranaense com 31 pontos. O Vasco empatando iguala aí o número de pontos do Atlético Paranaense. Os nossos adversários, né? Eles vão ter jogos aí muito difíceis neste final de semana. Então, uma bela oportunidade para o Vasco da Gama vencer e deixar esta incômoda zona do rebaixamento, certo? O Vasco não vai cair, tem muito time ruim, pior do que o Vasco da Gama, mas a gente precisa somar pontos o mais rápido possível. Embora essa partida seja lá na Arena da Baixada, fica o alento porque o Vasco tem jogado melhor fora de casa, na minha opinião, neste campeonato brasileiro, certo? Ontem teve uma confraternização entre atletas do Vasco da Gama e o treinador Ricardo Sapinto. Eu acho isso muito importante para dar um refrigério no clima que estava pesado. Jogadores aí deixando o Clube de Regatas Vasco da Gama, como é o caso do Ribamar e do Felipe Bastos. Situação do Benítez segue indefinida, porém resolvida, né? Pois o Benítez não vai ficar no Vasco. O Jorge Salgado falou que é um atleta que é muito caro e que o Vasco hoje tem outras prioridades. Com isso, o Vasco da Gama deve ir às categorias de base e puxar jogadores aí como o MT, como Laranjeiras, como Figueiredo, como João Pedro, certo? Para poder terem chances aí na equipe titular do Vasco da Gama. É importante essa garotada que quer um lugar ao sol subir para poder dar um renovo aí também, porque tem determinados jogadores aí que deveriam dar exemplo e estão fazendo corpo mole. Meus amigos, com relação ao pedido que eu queria fazer para vocês, a mesa diretora e os sócios votantes do Vasco da Gama vão recorrer. Ontem a gente teve aí o Roberto Monteiro se posicionando, falando que as coisas não vai ficar desse jeito. A gente viu o Levin também, o Levin está muito sensibilizado, principalmente aí com o pedido das crianças, certo? Pedindo para que ele não deixe o Vasco da Gama. Os nossos pedidos tá chegando ao Levin, tá chegando aos poderes do Clube de Regatas Vasco da Gama. Só que o que ocorre? Você, torcedor convencional, que não tem direito a voto, passou da hora da gente fazer um protesto, certo? Alexandre, como assim? Chegou a hora de revidar. Chega do judiciário
dá na cara da instituição Vasco da Gama. Um protesto físico precisa ser feito. Essa ideia veio do canal lá Vascão Gigante do Rio, do meu amigo Luciano, e ele está certo. Eu acho que todos os canais de youtuber que apoiam o Levin deveriam apoiar o movimento em massa para que ocorra aí um protesto físico para a gente poder responder à altura. A mesa diretora está trabalhando, perfeito, os sócios estão trabalhando, mas o poder emana do povo. A gente precisa de um clamor público, a gente precisa movimentar massas, certo? Porque se a gente ficar sentado, esse judiciário está comprado. Uma coisa é eles agirem dessa forma sem a torcida reclamar. Outra coisa é a torcida do Vasco da Gama reclamando, fazendo valer aquilo que rege o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então a gente também precisa fazer a nossa parte. A gente fica assim, ó, recorra, leve. A gente sabe que vai recorrer. O vice-presidente geral da campanha do Levin já disse que vai recorrer. Agora a gente tem que fazer a nossa parte também, como bons vascaínos que somos, tá? De revidar, de ir para cima, de forma pacífica, de forma aí que a gente tenha o nosso direito ouvido, certo? Essa situação que muitos dizem aí que acabou, que agora pensar no futebol, não acabou, tá? O futebol já vai encerrar suas atividades daqui a 2 meses. E se esse golpe persistir aí no Vasco da Gama, vai ser 3 anos aí de choro. 3 anos de pessoas que estão envolvidas aí em escândalo, que vai fazer com que o Vasco da Gama saia aí nas páginas policiais. Com certeza. A gente está vendo aí o despreparo, isso é claro, do Jorge Salgado, literalmente despreparado. Diz que vai tentar, mas não diz como vai fazer. Então chegou a hora da gente cobrar sim, recorra, leve, pedir para os poderes do clube, certo? Para poder recorrer, mas o popular tem que fazer a diferença, certo? E eu conto com cada um de vocês e com os canais aqui do YouTube que apoiam o Levin, para a gente poder fazer esse protesto. Pergunto para vocês se é uma boa ideia ou não, tá? E estamos juntos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!